Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia sobre dinheiro que é, no mínimo, irônica. A gente vai explorar como a verdadeira fortuna, o verdadeiro sucesso financeiro, pode ser justamente aquilo que a gente não vê. E para começar, essa citação aqui já dá o tom da conversa, né? Gastar dinheiro para mostrar é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Para pensar nisso um segundo. É uma ideia que vira de cabeça para baixo o que a gente costuma chamar de sucesso, e é exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar hoje. E para a gente entender isso na prática, nada como uma boa história, certo? Uma que mostra bem essa diferença entre o que parece ser e o que realmente é. Vamos chamar de a ilusão do Porsche. Imagina a cena. Estamos em Los Angeles, lá por meados dos anos 2000. E tem um manobrista, um cara novo, que todo dia vê um cliente mais ou menos da mesma idade que ele chegar num Porsche, sabe? Aquele carro brilhando, novinho em folha. É óbvio que aquele carro chamava a atenção de todo mundo ali. E o que todo mundo pensava? O óbvio, né? A primeira coisa que vem à cabeça é: nossa, esse cara é rico, muito rico. Era uma suposição automática. O Porsche era praticamente a prova viva, visível, de que ele tinha muito dinheiro. Só que a realidade era outra, completamente diferente. Passam-se algumas semanas e o mesmo rapaz aparece, mas dessa vez num Honda velho. E o Porsche? Cadê o Porsche? Pois é, tinha sido retomado. Aquele carrão de luxo sumiu porque as parcelas não foram pagas. Toda aquela imagem de sucesso, puf, desapareceu. E é aqui que a gente tira a primeira grande lição dessa história. Quando a gente vê alguém com um carro de $100 mil, o único fato, a única certeza que a gente tem é que a fortuna daquela pessoa é $100 mil menor do que era antes de comprar o carro. Ponto. A compra não mostra a fortuna, ela na verdade reduz a fortuna. Isso nos leva direto para o coração da nossa análise de hoje. Porque se fortuna não é o carro de luxo, não é a casa enorme, então o que é fortuna de verdade? A resposta está justamente naquilo que a gente não consegue enxergar. E olha que definição poderosa. Fortuna são os carros de luxo que não foram comprados, os diamantes que ficaram na loja, o assento de primeira classe que foi recusado. São os ativos financeiros que ainda não viraram algo que dá para ver. Ou seja, fortuna é o oposto do que a gente pensa. É a disciplina de não gastar. É a renda que sobra e fica ali, sabe? Quietinha, crescendo, sem ninguém ver. Quer um exemplo bem famoso disso? O caso da Rihanna. Chega a ser cômico. Ela quase faliu porque gastava demais e aí processou o consultor financeiro dela. E a resposta dele no processo foi genial de tão simples. Ele disse basicamente: ué, não era óbvio que se alguém gasta dinheiro com coisas, vai acabar com um monte de coisas e sem o dinheiro? Ok, para a gente ir mais a fundo, a gente precisa separar duas coisas que parecem iguais, mas não são. É uma distinção fundamental. A diferença é entre riqueza e fortuna. Dá uma olhada nessa comparação que deixa tudo bem claro. De um lado, a riqueza. Ela é visível, é a renda alta, o salário que impressiona os outros. É o dinheiro que a gente gasta. Agora, do outro lado, a fortuna. Ela é invisível. São os ativos que não foram gastos. É o que a gente guarda, de propósito, para gerar algo muito mais valioso. Liberdade, flexibilidade, opções. Essa analogia aqui é perfeita. Pensa assim, riqueza é como ir para a academia e se exercitar. É o esforço visível. E a fortuna? A fortuna é dizer não para aquela sobremesa cheia de calorias logo depois do treino. Um ato pode anular o outro, percebe? Vamos detalhar um pouco mais essa analogia. O primeiro passo, o exercício, é a riqueza. Queimar calorias é um esforço que dá para ver e que faz a gente sentir que merece uma recompensa. Aí vem o segundo passo, o consumo, que é o gasto. É comer a sobremesa, que muitas vezes anula todo o progresso. E por fim, o terceiro passo, a disciplina, que é a fortuna. A mudança de verdade vem de não consumir as calorias extras. É um ato de autocontrole que ninguém vê, ninguém aplaude, mas é o que traz o resultado de verdade. Ok, tudo isso faz sentido. Mas se construir fortuna é tão importante, por que é tão difícil? Por que tão pouca gente consegue? A resposta pode estar no que a gente pode chamar de o dilema do aprendizado. E o problema é exatamente este. A gente aprende as coisas olhando os outros, imitando. Vemos alguém que parece bem-sucedido e tentamos copiar, certo? Mas e se os maiores exemplos de sucesso financeiro são justamente as pessoas que a gente não percebe? Como é que se aprende com alguém que é invisível? Esse cara aqui é o exemplo perfeito disso. O nome dele é Ronald Read. E para todo mundo que o conhecia, ele era só um zelador, um frentista, um cara com uma vida super simples. Ninguém, absolutamente ninguém,
desconfiava que quando ele morresse, ele deixaria uma fortuna de 8 milhões de dólares, tudo acumulado em segredo ao longo da vida. E isso que é incrível. O Ronald Read virou uma inspiração para muita gente, mas só depois que morreu. Enquanto ele estava vivo, ninguém aprendeu nada com ele. Ninguém copiou seus hábitos de economia. Por quê? Porque o sucesso dele, a sua fortuna, era um segredo. Ele não era um exemplo a ser seguido, porque ninguém fazia ideia de que ele era um exemplo. Essa frase resume o dilema de um jeito matador. Tentar construir fortuna sem ter esses exemplos para se espelhar é como tentar ser um grande escritor sem poder ler os livros de outros grandes escritores. Fica quase impossível. Falta referência, falta o caminho das pedras. Beleza. Entendido tudo isso, como aplicar? O que fazer com essa informação? O negócio é que isso exige uma mudança completa de mentalidade, um jeito novo de pensar sobre o que é sucesso financeiro. Se a gente parar para observar, o mundo está cheio basicamente desses dois tipos de pessoas. As que parecem modestas, super normais, mas que na verdade têm uma fortuna guardada. E as que parecem muito ricas, mas que na verdade vivem, sabe, no fio da navalha, a um passo de quebrar. Fica claro que as aparências enganam, e muito. Então, o ponto principal, a grande virada de chave, é esta aqui. O verdadeiro objetivo não é ter uma renda altíssima para mostrar aos outros. O verdadeiro objetivo é ter liberdade, é ter flexibilidade. Fortuna não é sobre o carro na garagem, é sobre ter opções, é sobre ter o poder de acordar de manhã e decidir o que fazer com o próprio tempo sem ser refém de contas para pagar ou de uma imagem para manter. E para a gente fechar, fica essa pergunta. Uma pergunta que vale a pena se fazer a cada decisão financeira. O objetivo final é parecer uma pessoa rica ou é ter liberdade? Porque, no fundo, é uma escolha. A admiração superficial dos outros ou a liberdade real e duradoura que a verdadeira fortuna constrói? É essa escolha que, no fim das contas, define tudo.